Oi, gente, a gente está aqui. Hoje eu estou recebendo o Thiago Miranda e a Emanuele Nasser, dois grandes amigos, dois grandes profissionais que vão vir bater um papinho com a gente para falar um pouquinho sobre planejamento estratégico, sobre as experiências deles. Todos os dois trabalham hoje na área de saúde, são gestores, um é administrador, a outra é nutricionista de carreira, mas hoje são aqui colegas de trabalho, estrategistas, pessoas com uma base e uma experiência muito boa, e a gente vai ouvir um pouquinho eles. A Manu acabou de voltar da China, trouxe aí uma boa bagagem e tem feito um excelente trabalho na área estratégica de novos negócios do Grupo Nutri. Eu acho que ela vai trazer para a gente uma boa experiência do que vai vir, né, do que ela está fazendo na prática hoje, implementando o planejamento estratégico da empresa. E o Thiago Miranda com o Grupo Morales, onde é um laboratório que está crescendo, está trazendo coisas novas. Thiago aí que está sendo gestor estratégico, né, na gestão executiva do grupo, e está crescendo muito e que vai arrasar aí, vai mostrar para a gente tudo que está sendo novo de inovação e como a gente pode fazer e aproveitar tudo isso para tomada de decisão de forma bem bacana, tá? Manu, vamos lá? Conta um pouquinho aí pra gente aí, do que você tem visto, o que você tem feito, como é que tem sido planejar estrategicamente para uma área de saúde num momento como esse também. Bom, muito obrigada aí pelo convite, é um grande prazer estar aí com vocês, dividindo um pouquinho das experiências, dos aprendizados todos aí que a gente teve ao longo desse tempo. Covid, né? Chegou mudando a vida de todo mundo, de todas as empresas, e para a gente também não foi diferente, né? No Grupo Nutrir. E durante esse período, nós já estávamos começando o planejamento estratégico do novo ciclo, que nós desenhamos geralmente por 3 anos, né? Então, a gente faz um alinhamento desde o início. A opção foi fazer o planejamento estratégico participativo. Então, quando é participativo, é importante dar tempo para que todas as lideranças possam se colocar e contribuir. E veio a pandemia. E agora, né? Como vamos fazer? Porque somos 20 pessoas, né, na liderança da empresa. E a opção foi, vamos para o mundo online. Vamos continuar o planejamento estratégico. Então, hoje o Grupo Nutri, ele tem 2 empresas, né, que gerencia 2 empresas, a GAN Nutri e a Vital Product, e todas as duas foi dado continuidade, então, no planejamento estratégico online com todo mundo. E foi muito bacana essa experiência, sabe? Porque, além de implementar esse novo ciclo, esse ano foi um pouquinho diferente. Nós já utilizamos desde 2011 a metodologia do BSC, vocês já devem ter escutado falar aí pela Kelly, muito provavelmente, que é uma ferramenta de gestão com 4 perspectivas. Então, isso já estava bastante amadurecido na gestão da empresa, mas esse ano, então, nós começamos a trabalhar os métodos ágeis, OKR, Squad, que é super inovador e é disruptivo dentro da nossa organização, né? Somos uma empresa de médio porte aqui de Niterói, e está sendo muito interessante e diria também intenso trabalhar com isso, porque conciliar agendas, fazer com que esses times se encontrem com frequência para entender as oportunidades de melhoria, para ter clareza de quais são os resultados que nós precisamos em 3 meses e como alcançar, né? O que fazer, mapear as principais ações aí em conjunto. Está sendo um desafio, mas está sendo muito bacana, de muito aprendizado aí. Ah, que legal. E o que você viu e que você trouxe e que você acha que pode ter ajudado no planejamento estratégico de vocês a sua viagem para a China? Muito bacana essa pergunta. Na verdade, a China foi um marco na experiência profissional, porque a China, né, conhecendo um pouco mais da história, esse século, eles chamam de século perdido, né, que a maioria das pessoas estavam passando fome na China, e eles começaram, então, a fazer um planejamento estratégico. Foi a primeira vez que o governo convidou algumas pessoas chaves, até de outros países, para participar do planejamento estratégico da China. E a partir desse modelo de planejamento, que eles param praticamente todo o país para planejar e dar o direcionamento depois para a população.
né? Isso, todas as indústrias, startups, todo o comércio, ele é orientado através desse planejamento estratégico. Então, foi esse o principal ponto que me chamou a atenção. E um case também, assim, quando os chineses, né, a gente visitou muitas startups, muitos hubs de inovação lá, e o que me chamou a atenção é a forma como eles pensam o negócio. Então, quando eles fazem um plano de negócios, eles não fazem um plano de negócios para a cidade de Hangzhou. Eles fazem um plano de negócios para o mundo. E foi um pouco desse modelo que a China fez. A China não fez um planejamento para a China, para o desenvolvimento da China. Ela fez um planejamento estratégico para o mundo. Como ela avançaria em tecnologia, em infraestrutura, tanto que hoje ela investe muito na África, investe muito no Brasil até também, na parte de infraestrutura no sul, nos portos. E ela começou, então, a desenrolar esse planejamento estratégico, né? A operacionalizar isso e acreditar que era possível. Então, para mim, me chamou a atenção a inovação deles olhar, não digamos assim, se contentar com o fracasso que eles estavam vivendo, mas planejar, eu vou sair daqui e como eu vou fazer isso. Então, fez um planejamento estratégico a longo prazo, trabalhando muito forte a educação e, com esse planejamento estratégico, alinhar com a estrutura do país. É o que a gente faz na empresa. Onde eu quero chegar? Não quero mais estar nesse patamar. Onde eu quero chegar? E, a partir daí, envolver todas as lideranças para que os projetos tenham a ver com o planejamento estratégico instituído. E outra coisa, acreditar que é possível. Isso também eles fizeram. E trabalhar em times. E rápido. Eles trabalham rápido. Por isso os squads. Por isso trabalhar para 3 meses. Eu preciso ter resultado em 3 meses. Não dá para esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 5 anos. Considerando que o ciclo de vida aí de uma empresa, média hoje, em torno de 12 anos. Então, eu preciso trabalhar rápido, porque precisa pivotar, porque, eventualmente, aquele produto que a empresa surgiu já não vai existir mais, elas precisam criar outros. E foi um pouco da nossa experiência. A empresa surgiu há 30 anos atrás, quando o mercado era propício para aquele negócio. Hoje, aquele produto estava em declínio, nós mapeamos isso em 2010. A partir disso, nós criamos mais 2 empresas, nós ampliamos as nossas parcerias com um portfólio pulverizado, nós estamos abrindo outro portfólio voltado para o nutrigenética e nutrigenômica. Foi aí que surgiu, então, o time do Covid, com a inovação também voltada para um produto para a imunidade. Então, o que o mercado precisa hoje? É importante olhar, mas aonde eu quero chegar? E aí conseguir levar e alinhar com todas as lideranças o caminho que nós queremos seguir, mais as metas a curto prazo, para que a gente consiga tangibilizar e, de fato, alcançar os resultados. Esse é o maior desafio. É um baita desafio, né? Vamos lá. Vou tirar uma dúvida aqui, eu não sei se você vai saber isso, mas existe uma equipe que cuida e monitora a evolução desse planejamento estratégico na China hoje? Sim. Hoje, eles têm autorização do governo para funcionar, e geralmente é o governo que aporta o maior capital nas startups. E quando essas startups estão alinhadas com os programas do governo, eles ainda recebem mais aporte ainda. Não só em termos de financeiro, mas de educação também. Então, hoje tiveram muitas pessoas indo para Harvard, para Stanford, enfim, as maiores universidades para se capacitarem, e de 5 pessoas que saem da China para estudar, 4 voltam para abrir um negócio na China. E esse negócio não fica na China. Esse negócio chega no Brasil através do Alibaba, através do AliExpress, do Wish, de outros, porque o mercado deles é a nível mundial. Não é um nível, apesar de já ter um mercado super imenso ali, né? O Thiagão estava falando aí, mas um pouquinho antes da gente iniciar, eles consideram um mercado mundial. E eles estão trabalhando para isso, dia e noite, literalmente. Uau! Manu, fala para mim uma coisa, qual a maior dificuldade que você enfrenta na hora que você está fazendo planejamento estratégico com a equipe e na área de saúde? Tem alguma coisa que você percebe que é diferente? Nós somos uma empresa muito técnica, né? Muitos especialistas, assim, a essência da empresa é especialista. E a maior dificuldade é
conseguir influenciar, né, os técnicos a terem um olhar sobre a gestão. Então, o cuidado, o carinho, o atendimento humanizado, o olhar para o resultado, isso tudo tem que sempre existir. Mas eu acho que a maior dificuldade é conseguir que o médico pare para pensar sobre gestão. Exatamente. Assim, eu acho que dentro da área da saúde hoje tem mudado muito o cenário, viu, Kelly? Eu acho que eu tenho visto muito, inclusive, até as pessoas que entram na área de saúde, médicos até, né, que se formam, eles acabam indo para a universidade não para atuarem como profissionais da área de saúde, mas para abrir uma startup de um negócio na área de saúde, até em outras áreas mesmo. Eles pegam a expertise do sistema e, enfim, criam aí, inovam e trazem várias outras soluções que o mercado de saúde precisa muito, muito. Ainda estamos muito atrasados em termos de tecnologia e do que pode ser feito aqui no Brasil, especificamente. Mas você acha que o planejamento feito é mais difícil ele ser operacionalizado ou é mais difícil planejar o objetivo geral, o planejamento macro da empresa? Definitivamente mais difícil implementar. Definitivamente, porque como é que, assim, primeiro quando o que eu acredito, tá? Assim, eu acredito muito no planejamento participativo, porque quando as lideranças constroem o planejamento estratégico, fica mais fácil de alinhar as diretrizes. Mas mesmo quando elas constroem, no dia a dia, tem tanta coisa que acontece, telefonema, e, enfim, atendimentos, e que não pode se perder. Então, o que nós fizemos para poder acompanhar esse planejamento estratégico? É um planejamento estratégico, nós utilizamos o BSC, então, a diretriz para 2 ou 3 anos, dependendo aí da empresa, com a nossa visão, onde nós queremos chegar, os principais objetivos. A partir daí, nós acompanhamos com indicadores, com os KPIs, nós acompanhamos com reuniões de 40 em 45 dias, porque trimestralmente a gente acompanha com o OKR, né, que são os 90 dias que eu comentei. Então, nós usamos 2 ferramentas integradas, tanto o BSC quanto os métodos ágeis. E é, então, trimestralmente, um acompanhamento com todas as lideranças, semestralmente, o realinhamento estratégico, e vamos acompanhando assim. E tem que ser acompanhado de perto, porque com as demandas do dia a dia, nós podemos identificar quais são as ações que vão ser descontinuadas, quais aquelas que precisam ser intensificadas, e o mercado responde. Por exemplo, ninguém mapeou no planejamento estratégico feito uma pandemia. Acho pouco provável. Claro que as grandes empresas acabam fazendo mapeamento de risco, mas a maioria delas do mundo, ninguém imaginou que em 2020 fosse ter uma pandemia com essas proporções que nós estamos vivenciando. Então, frente a isso, as empresas têm que se reprogramar, têm que se replanejar rápido. E então, podem surgir aí novas demandas de ação naquele período. Por isso, acompanhamento de perto. Hoje, eu quem faço esse acompanhamento junto com o conselho diretor, mas a responsabilidade é nossa. O que significa isso? Todas as lideranças e todos os colaboradores, nós estamos comprometidos com o nosso propósito, que é nutrir vidas. E a partir disso, né, só vai dar certo se todos os setores estiverem alinhados e se o resultado final der certo. Então, o compromisso, a responsabilidade é nossa. Não, perfeito. Nesse sentido. Planejar, como você bem falou, o brainstorm, a experiência, o direcionamento que a empresa já tem, muitas vezes já nos leva, né, para até desenvolver a próxima estratégia que lá atrás já tinha se pensado, né? Perceber o planejamento de cenários, planejar cenários futuros, por mais que você pense no óbvio, no que está sendo feito, no mais esdrúxulo do mundo e no mais, né, perfeito que poderia ser, nada vai te dar a certeza daquele D excepcional. Se você não criar todas as possíveis migalhas para te dar o caminho, que talvez aquele cenário é o que vai ficar, seria muito mais fácil, né? Mas ele não facilita isso, não é desse jeito, né? Sim. E está cada vez mais curto o ciclo do planejamento estratégico. Então, esquece o planejamento estratégico de 5 anos. Daqui a 5 anos, a gente não vai conseguir não tem horizonte para perceber a demanda desse mercado daqui a 5 anos. Sei que o Thiago pensa sobre isso, né? Sobre as questões de inovação, enfim.
Mas, pois é, já jogando a bola aí pro Thiago. Como é que desse pensa cenário, fora da mas casinha? eu acredito que fazer um planejamento estratégico para 5 anos é um prazo muito longo. As chances de errar são bem grandes, assim. Se tivesse que fazer uma aposta, 1, 2 anos, dependendo do negócio, 3 anos, mas com realinhamento anual ou semestral. Show. Mais do que isso mesmo. É arriscado. Eu acho que fazendo um paralelo na parte conceitual ainda de planejamento estratégico, eu acho que fazendo um paralelo com a parte de finanças, onde você tem um valor futuro, né? E você precisa, para você saber se vale a pena entrar no negócio ou não, no investimento ou não, você precisa trazer esse valor futuro a valor presente, né? Eu acho que o papel do planejamento estratégico é bem esse. Você trazendo para hoje em dia, né, um futuro em cima de perspectivas, que são as perspectivas que a gente analisa até em cima do próprio BSC. A gente tem lá o cliente, a gente tem a financeira, a gente tem o aprendizado. Então, assim, você traz essas perspectivas de futuro para hoje. E por que elas existem? Porque as empresas começaram a ficar mais complexas, né? Conforme as empresas foram ficando com uma complexidade maior, começaram a entender que precisavam ter outras perspectivas. Não adiantava o cara olhar só para o financeiro. Eu só vou ver vendas. Não dá. O cara tem que ter vendas, o cara tem que ter cliente, o cara tem que ter aprendizado, o cara tem que ter toda a rotina interna na cabeça dele. E aquilo sendo acompanhado. Então, assim, esse trabalho que a Manu está fazendo é fantástico. Eu acredito que em 1 ano ela já vai ter uma resposta para esse trabalho. Eu estou num momento um pouco diferente de empresa. Eu assumi a empresa tem mais ou menos 1 ano. Então, parece muito tempo, mas existiu uma grande fase de adaptação aí, né? E, na verdade, nesse 1 ano, vamos dizer, eu perdi alguns meses, né? Porque o Covid acabou atrapalhando a nossa rotina ali, nosso dia a dia. E, então, assim, a questão toda é essa. Como é que a gente cria diretrizes, como é que a gente cria perspectivas hoje em dia, né? Mas sabendo que as coisas têm a possibilidade de se alterar lá na frente. Então, a Manu, ela fez essa viagem. A Manu é quase um mastermind para mim. Eu troco ideia com ela, a gente almoça, a gente troca ideia, ela me ajuda muito, ela tem uma visão muito bacana. E aí acaba que a gente vai se complementando ali e cada um vai agregando um pouquinho, porque cada um conhece um pouquinho mais de algum determinado, de alguma experiência. Ponto, né? E a gente acaba se complementando ali, mesmo trabalhando em empresas diferentes, mas a gente já estudou na mesma instituição, e assim a gente vai se complementando, né? Mas assim, falando um pouquinho agora da Morales, como eu tinha dito, né, eu estou na Morales vai fazer 1 ano, e quando eu olho para planejamento estratégico, eu penso em 3 coisas, na verdade. Eu penso em planejamento, eu penso em cultura estratégica e eu penso também em pensamento estratégico. Porque, na verdade, o planejamento estratégico ele é apenas a execução de um pensamento estratégico. Se você não pensar estrategicamente, não tem planejamento nenhum que vai ser sustentado. Então, assim, e a cultura estratégica é aquela cultura de você buscar aonde que você vai ali gerar mais valor para o seu negócio. Aonde você vai criar uma forma única e valiosa de ter um posicionamento diferente no mercado. Então, assim, esse tipo de pensamento não é um pensamento fácil de desenvolver. Não. Porque a gente tem aquela história, né? A criação nossa, toda a parte acadêmica nossa, ela limita a gente bastante. Então, o cara que é criativo, ele tem que ser criativo desde que nasceu, porque senão ele não vira criativo nunca mais, né? O cara que é estratégico, ele tem que ser estratégico desde que nasceu, porque senão ele não vira estratégico mais. E virar essa chave na cabeça, esse pensamento estratégico não é fácil. Você precisa desenvolver isso. Eu comecei a desenvolver isso, não foi eu vim de uma bagagem mais comercial, eu vim de uma bagagem mais de mercado, de marketing, e tem uns 6, 7 anos que eu comecei a absorver muito mais a questão da estratégia e como é que isso de fato pode gerar valor para mim, para o negócio que eu estou, qual é a minha posição dentro de um negócio. Eu comecei a entender que eu não estava numa empresa para fazer determinada atividade, determinado processinho,
ou procedimento, eu comecei a entender que eu estava na empresa para fazer ela crescer de forma imperativa. Então, assim, e todo dia que eu comecei a chegar na empresa, eu falei, como é que eu faço essa empresa crescer hoje? Qual o caminho que eu vou adotar? Qual a perspectiva aqui de crescimento para isso? Então, isso é importante, saber que tem que desenvolver o pensamento estratégico, e não só o planejamento, porque as coisas elas vão ser visualizadas de uma forma mais clara, mais objetiva, mais fácil, e a empresa começa a andar de uma forma diferente. Não adianta o cara do sócio, ou o diretor, o CEO, estarem com aquela visão, com aquela mentalidade, se o cara, o operacional e o tático não conseguem visualizar aquilo. Então, com certeza a Manu está com essa dificuldade lá. A gente conversa, eu sei que ela está, porque a gente conversa sobre isso. Eu já passei em outras empresas e passo pelo mesmo problema também, mas a gente conseguir, vamos dizer assim, instalar, como se fosse instalar um sistema no computador, né? Só que nós não somos seres humanos, não somos computadores. Instalar essa percepção de planejamento e de estratégia não é simples, exige um esforço enorme, existe ali uma educação, existe ali uma catequese, existe toda a comunicação visual que a empresa vai fazer, existe todo o processo que vai fazer a empresa começar a agir estrategicamente. Então, basicamente, isso. Para mim, o que seria estratégia numa empresa? A gente tem todas as ferramentas, a gente tem Porter, a gente tem SWOT, a gente tem Canvas, a gente tem Estratégia Diamante, a gente tem o próprio BSC, que é uma espécie de plano de ação, né, do planejamento estratégico. Mas, assim, se não tiver o pensamento estratégico, não vai para frente, né? Não vai atuar, não vai funcionar. Então, para falar um pouquinho dentro da Morales, a gente tem percebido aí que o mercado de laboratório é um mercado que está sendo dominado pelos big players nos últimos anos. As empresas abriram capital, né? A gente tem a DASA, a gente tem o Fleury, a gente tem o Grupo Pardini, são empresas com faturamento de 15, 20 bilhões por ano, e a gente começou a perceber qual a pressão que isso aí ia imputar no sistema, porque lá na fonte, quando você monta um mini planejamento estratégico, né, e você desenha a tua cadeia de valor, lá na fonte você vê que o cara que vende insumo para mim, ele vende para todos esses players. Só que ele vende para mim uma quantidade X. E ele vende para os caras Y a décima. Então, assim, acaba que o custo dele fica muito menor, fica muito inferior ao meu, porque é lógico que ele compra um volume, né? Absurda. E é isso, é exatamente isso. O que a gente percebeu? Não só no nosso negócio, mas eu acho que a área da saúde em toda, estrategicamente, né, falando estrategicamente, ela virou um negócio de volume e um negócio de tecnologia. Se você consegue um volume grande, você vai operar com margens pequenas e você vai ficar competitivo. E se você tem boa tecnologia, você gera produtividade e você, ao mesmo tempo, está se mostrando capaz e você está se mostrando eficiente de realizar as coisas. Ao mesmo tempo, também reduzindo os seus custos operacionais. Então, eu acho que a Manu, na empresa dela, está caminhando nesse sentido também, muita tecnologia, além de toda a estratégia, porque a própria tecnologia dos produtos, né? Hoje em dia, a parte de laboratório, vamos dizer, ela é praticamente 100% tecnológica. A partir do momento que você senta na cadeira e você começa a cadastrar seus dados, o equipamento lá na área técnica já está recebendo a informação, o seu tubo já vai etiquetado com código de barra, e lá só basta cruzar o código de barra com a informação que está no equipamento e saber que a Kelly, por exemplo, tem ali que fazer TSH, T4, T3 e outros exames. Então, isso está cada vez mais rápido. Antigamente, um resultado demorava 2 dias, 3 dias. Hoje em dia, praticamente no mesmo dia, 90% dos exames. Então, assim, estrategicamente, ter velocidade na entrega de resultado também é interessante. E cada dia que essa questão da tecnologia, ela é uma questão que envolve recurso financeiro, né? Então, quanto mais capital você tiver, quanto mais capitalizada a tua estrutura tiver, quanto mais caixa você tiver para investir nisso, você vai conseguir gerar mais benefício para o cliente, que é o que todo mundo busca. Eu acho que quando a gente faz um planejamento estratégico, um design thinking, quando a gente faz
qualquer tipo de metodologia, né, colocando o cliente no centro da cadeia de valor, a gente tem que entregar mais recursos para esse cliente. Ele quer ser atendido mais rápido, ele quer ser atendido com mais conveniência, ele quer pagar um preço menor, ele quer ter certeza que aquela qualidade, que aquele ali tem a qualidade é absurda, que o atendimento é fora de série. Então, assim, hoje em dia, antigamente você entregava um atendimento razoável e estava tudo bem, né? Hoje em dia o atendimento, um nível de serviço elevado já não está tudo bem. Então, acho que todas as empresas, o planejamento estratégico você conseguir achar o que vai fazer você gerar de valor realmente para se destacar do que o mercado está fazendo, né? Não, e tudo isso que você citou tem que estar no planejamento estratégico. Sim. Sem dúvida. Sim. A Bíblia, acho que começa, a Bíblia, isso é muito, isso o Thiago me permite, tem muito a ver com o propósito da empresa. Por que ela existe, né? Olha, ela só vai crescer Qual é o se o negócio propósito dela for forte o suficiente para envolver as pessoas, porque são as pessoas que fazem o negócio crescer, então os colaboradores, por isso até colaborador, porque todo mundo colabora para esse crescimento, para esse propósito. Isso. Esse propósito tem que ajudar a sociedade, tem que resolver algum problema da sociedade. Aonde as pessoas estão reclamando? O que você pode fazer? Qual a experiência do cliente? Aí o Thiago estava comentando, e de fato sim, porque os clientes merecem ter uma excelente experiência, seja de produto, seja de serviço, e precisa resolver algum problema. E quando você trabalha na humanidade daquele cliente, mesmo com tecnologia, porque a gente sabe hoje que muitas respostas acabam sendo até automáticas, né? Mas trabalha na essência do ser humano, você consegue ter uma resposta melhor, criando diferenciais, porque é a experiência do cliente. E para isso, trabalhando nesse mundo VUCA, é muito importante, eu colocaria assim como um ponto-chave para o sucesso do planejamento estratégico, escolham pessoas que são capazes de mudar o mindset com frequência, porque o mundo está mudando muito rápido. Então, eventualmente, planejou alguma coisa, daqui a 6 meses você precisa mudar completamente o planejamento. Não aconteceu isso ainda com a gente, porque o nosso planejamento ele vem acompanhando um ciclo aí de 2 anos. Nós estamos tentando diminuir esse ciclo, porque a gente está percebendo uma mudança muito grande no mercado de saúde do Brasil, né? Então, uma das novidades aí, nós vamos abrir agora uma 4ª empresa, que é de industrialização de produtos, percebendo a necessidade de mercado, de produtos que não existem no mercado brasileiro, mas pessoas que são capazes de fazer várias coisas, vários processos ao mesmo tempo, que estão disponíveis e têm a flexibilidade de aprender coisas novas. Então, para o sucesso do negócio, sucesso do planejamento, tem um propósito forte, trabalha muito as pessoas, principalmente em processo seletivo, quem são as pessoas que vão te ajudar a chegar naquele propósito. Para mim, assim, também é fundamental, porque por mais que seja muito desenhado o planejamento estratégico com todas as ferramentas aí que o Thiago citou, enfim, trabalhar o Kanban e outras de acompanhamento, se não tiverem pessoas realmente de corpo e alma integradas no propósito e disponíveis engajadas para aprender e reaprender quantas vezes forem necessárias. Enfim, é isso que vai trazer o resultado do planejamento e do próximo planejamento. São as inovações que eles vão trazer, as ideias que eles vão tomar, e acho que é fundamental. Vocês falaram coisas importantíssimas, né? E pontos prioritários. Primeiro que sem o ser humano, sem ele estar envolvido no processo, nada disso sai do papel, porque uma máquina não vai fazer o planejamento estratégico. Não é a máquina que vai enxergar e vai ler os sinais, pegar as informações, tabular elas virarem dados, para que vocês possam tomar decisões. Né? O Thiago bem falou, ele foi assim, e você também, né, Manu? Quando a Covid chegou, vocês tiveram que se reestruturar, parar para poder ver se tudo que vocês haviam planejado, se tinha condições de seguir, o que poderia ser realinhado, né? Readequado, porque não adianta a gente ter metas que elas não vão ser cumpridas com a situação que mudou. Né? E aí o planejamento de vocês também tem que se adequar à realidade que vocês estão passando. Né?
assim, eu não venho do mercado da área da saúde, né? O meu background é setor imobiliário, incorporação, e eu estou na área da saúde, tem aí uns 3 anos, mais ou menos, antes da Morales. E esse olhar, né, no ser humano, essa humanização, eu estou começando a perceber agora mais. Porque apesar dos negócios todos colocarem o cliente no centro, né, pelo menos em algum planejamento, algum escrito, a área da saúde, de fato, coloca o ser humano, né, na frente de tudo, né? A Manu colocou essa questão que eu achei super interessante, que é difícil você fazer o pessoal pensar mais gestão, né? Eles pensam muito ali no ser humano, que é isso, tá certo, mas um pouquinho ponderar a gestão dentro disso, dessa visão, é super eficiente, né? E vai dar muito resultado para o negócio. Então, assim, eu acho que o nosso papel é conseguir tirar um pouquinho, né? Não eliminar, mas tirar um pouquinho, deixar um espacinho para a parte da gestão, mas mantendo toda essa visão essa visão romântica do ser humano, de cuidar do ser humano e a pessoa e tudo que eu estou aprendendo dia após dia e que tem que ser assim. E é uma coisa que eu vou carregar. Eu acho que realmente, de fato, não é só na teoria, é na prática. E aí, até fazendo um gancho nisso, depois de muitos brainstorms lá na empresa, a gente chegou numa, não posso chamar de uma estratégia, né? Mas a gente vai trabalhar daqui para frente um conceito que é Morales para a vida toda. E o que é Morales para a vida toda? A gente vai cuidar do ser humano antes dele nascer. Por quê? Porque a mãe dele vai lá e vai fazer um teste com a gente de gravidez, um beta-HCG. E aí ela já vai saber que ele está grávido. Que ela já vai saber que ela está grávida. E aí, a partir dali, o neném nasce. Aí ela faz um teste do pezinho com a gente, que aí hoje em dia a gente já faz também. E aí, logo em seguida, a gente está entrando com um negócio novo, a gente está abrindo uma empresa nova de vacinas agora, e aí a criança faz todo o protocolo de vacina com a gente. No médio prazo, a gente está abrindo um negócio novo também agora, que seria na parte de imagem, eletrocardiograma, ultrassonografia e tudo mais. Então, assim, a pessoa vai saber que ao longo da vida dela, antes dela nascer, até o último dia dela no mundo, ela vai poder contar com a Morales, ela vai poder saber que ela vai ter aquele nível de serviço, ela vai ter aquela qualidade, ela vai ter aquela tradição, né? A empresa tem 62 anos e espero que a gente venha mais 60, mais 100 anos pela frente. Mas, assim, a ideia é a gente conseguir andar junto, promover toda a longevidade que esse paciente está buscando, porque ele quer mais qualidade de vida, ele quer mais saúde, ele quer estar mais perto da família. Então, assim, como é que a gente, nesse contexto, né, isso aí a gente conversou um pouquinho também, alguns dias, como é que a gente, na área da saúde, dentro desse contexto todo de pandemia, de mudança de mindset, de mudança de dia a dia, né, ficar mais em casa, como é que as nossas empresas podem ajudar as pessoas a viverem mais, viverem melhor? Né? Não só oferecendo exame de laboratório, não só oferecendo uma alimentação integral. Então, assim, como é que a nossa empresa pode entrar na vida dessa pessoa e pode fazer ela respirar um ar de tranquilidade, respirar um ar de comodidade, de conveniência. E é isso, eu acho que o propósito que a Manu estava falando envolve tudo isso. Né? Então, a gente junta o planejamento com o propósito e tudo. E isso é muito interessante. Eu tô aqui rindo, falei, gente, mas é exatamente isso, né? O que o mercado quer? A gente quer viver mais, quer viver melhor. E o Morales para a vida inteira, eu nem sabia aí desse planejamento, mas eu achei fantástico, porque realmente começa na gestação ali, né? Então, e a empresa, né, que nasceu, o Thiago comentou, de nutrição enteral para cuidar de pacientes doentes, hoje ela tem uma perspectiva de longevidade, que é trabalhar com nutrigenética, nutrigenômica, de célula a célula, para viver mais e viver melhor. Mas por que a gente quer isso? Porque a gente quer a melhor qualidade de vida, de fato. Mas por que a gente percebeu isso? Porque para pensar planejamento estratégico é importante ler muitas tendências. Então, outra dica aí que fica para, né, quem é apaixonado aí por estratégia, leia sobre diversos assuntos, relatórios sobre tendências mundiais, nacionais, porque isso também traz insights para a gente mudar na nossa organização de outros setores, né? Então, esse insight surgiu através de uma tendência que estava já acontecendo em outros países
a gente, por que não ser um dos pioneiros aqui no Brasil e trazer essa nutrição celular, de célula a célula? Não, você não precisa de uma dosagem enorme de uma vitamina D, por exemplo. Você precisa de X, Luiz, né? 5, 10, 3. Quanto você precisa para você, para o seu metabolismo, para que você tenha uma melhor resposta. Isso faz toda a diferença, porque olha o indivíduo, olha a necessidade dele. Enfim, e aí fica a dica, né? Como o Thiago estava falando, toda essa transformação que está vivendo. São 77 anos, eu tenho certeza que os últimos anos foram mais intensos do Morales, porque o mercado está mudando muito rápido, né? Isso está sendo, a gente está vivendo isso também aqui do lado de cá. Então, a empresa tem 30 anos, esse ano completa 30 anos, a empresa mãe. Na última década, ela se transformou em 3 empresas, ela abriu mais 2, 3 áreas de negócio, está pensando agora numa outra empresa. Então, em 20 anos, a empresa veio naquele patamar. De repente, na última década, se viu na necessidade de se transformar, de se reinventar. E é isso, é olhar o mercado e perceber aí como é que a gente consegue gerar esses diferenciais que o Thiago estava falando aí muito acertadamente. Nossa! Tem uma coisa, deixa eu só pontuar uma coisa, Kelly, porque às vezes fica parecendo, porra... É porque a gente é apaixonado, você percebe, né, Kelly? Quando fala de estratégia, a gente não consegue parar de falar. Não, é porque tem uma coisa que eu fico assim... O tema é bom. Às vezes parece que assim, porra, será que fazendo um planejamento vai dar tudo certo? Né? Será que não vai, porra, não vou derrapar numa curva? Cara, os erros acontecem, né? E esse é um ponto importante. Um dos objetivos principais de um planejamento, seja o planejamento estratégico, seja qualquer tipo de planejamento, é você conseguir minimizar a tua margem de erro. Então, se você tem uma margem de erro de 50% e você consegue reduzir para 5%, porque possivelmente você não vai zerar a tua margem de erro, porra, já é um ganho enorme. Entendeu? São 45% da margem que já ficaram para trás e você não vai ter aquela perda. Então, assim, é importante a questão de monitorar, né? Que aí envolve o PDCA, por exemplo, que é uma metodologia simples, né? Que você tem que checking, né? Que você é o C do checking para monitorar, mas assim, tem que ter uma força-tarefa nisso muito, muito focada, porque vai dar errado, alguma coisa não vai estar alinhada, algum OKR, algum indicador, alguma perspectiva do BSC não vai estar coerente, e aquilo precisa ser resolvido rápido, porque aquilo é grana, aquilo envolve funcionários, envolve dinheiro, envolve tempo, envolve recursos físicos. Então, assim, se aquilo não tiver com um olhar, com muita luz em cima daquilo, e alguém botando uma luz ali e falando, ó, porra, sinal amarelo aqui, sinal vermelho, a empresa pode se perder. E aí ela entra num processo que chama o erro estratégico. Que aí o erro estratégico é pior de tudo. Errar estrategicamente, para ele se consertar, o cara entra num posicionamento errado de algum negócio, e aí para ele voltar atrás e explicar para os clientes que não era aquilo. Cara, eu já passei por um processo desse na área de incorporação imobiliária, e foi bem crítico, assim, a empresa teve que gastar muito dinheiro e foram alguns anos para poder retomar o marketing dela, mas assim, o erro estratégico acontece e tem que ter cuidado com a margem de erro, porque ela está prevista ali dentro, né? Mas o planejamento ajuda a mitigar isso. Mas A gente fala muito, né, que tudo é gerenciamento de risco, né? A gente gerencia todos os riscos o tempo todo. Até a decisão que a gente não tomou, a opção A e B, a gente optou pela B e não optou pela A, significa que a gente está gerenciando um risco, que a gente não saberia o que aconteceria na outra opção que a gente não tomou. Então, a oportunidade, né? Exatamente, tem que se avaliar exatamente isso, né? E verificar sempre o custo versus o benefício, né? Tem gente que fala o benefício versus o custo, né? Mas analisa o custo, né? Verifica de fato isso que o Thiago está comentando, de que a gente tem que verificar exatamente se a empresa tem condições, porque esse planejamento equivocado, esse erro estratégico, ele muitas vezes, na empresa que o Thiago estava antes, deu certo, demorou, a um custo muito elevado, conseguiu reverter, mas tem muita empresa que com caixa limitado, o negócio dela é tão competitivo que ela não consegue voltar. Né? Então, com certeza foi
perfeito isso, perfeito esse ponto aí que vocês comentaram, que você tocou, Thiago, porque ele precisa ser lembrado. A gente precisa lembrar, sim, que gerenciar riscos é importante, que a gente tem que tentar mitigar o máximo possível. Planejar, eu digo sempre que a gente às vezes demora muito, né? E nós brasileiros temos também nossas falhas, né? De desenvolvimento, né? Atrasos em algumas tecnologias, né? Na aplicação de algumas tecnologias, mas a planejar muitas vezes em excesso também significa que você perde o time para poder você colocar a ação em prática. Você precisa, né, colocar e aprender. Então, perfeito. Isso também me chamou a atenção na China, assim, né? Eles falam que no Ocidente tudo é fácil, mas nada é possível. Lá na China, tudo é difícil, mas não tem nada que seja impossível. Então faz, aprende, faz rápido. Eu achei aquilo fantástico, é um pouco essa pegada, né? Faça. E tem uma questão sobre erro, assim, mesmo que você planeje, né, que estava falando, assim, inevitavelmente vai errar. Então, tem uma filosofia do Vale do Silício que eu acho muito bacana. Erre rápido, aprenda rápido. Erre rápido e aprenda rápido. Mas aprenda com o erro. Não tenha medo do erro. E aí, somado a isso, essa semana eu estava até assistindo uma... Por isso que a Manu é minha mastermind, cara. Tá vendo? Por isso que a gente tem que ir no rastro dela. Não vai. A gente aprende junto, né? E aí, sobre aprendizado mesmo, né? O Elon Musk estava falando, ele foi uma entrevista com ele, e perguntaram para ele, qual é a pergunta que você faz para escolher o CEO da sua empresa? Ele, olha, eu faço uma pergunta. Poxa, eu fiquei curiosa, né? Falei, uma pergunta para escolher o CEO da Tesla? E ele falou, olha, qual foi o seu maior fracasso? E o que você aprendeu com ele, né? Englobando aí a pergunta. Porque se teve fracasso e reconhece o fracasso, reconhece o aprendizado e não erra mais. E a nossa cultura de gestão no Brasil ainda não reconhece o fracasso como uma oportunidade de melhoria. E nós, enquanto gestores e líderes, precisamos mudar isso, porque senão nós vamos bloquear a inovação. Porque para acertar uma coisa, eventualmente você erra em outras. Então, é importante, né? Tente evitar ao máximo esse erro aí, né? Planejar, saber onde está indo, entender mercado, olhar tendências, usar ferramentas, trabalhar em conjunto. Errou, aprende e segue. Vamos embora que tem muita coisa ainda para fazer. Então, acho que é por aí, esse é o espírito, né? Maravilha. Não, olha... Somos 3 entusiastas, mas eu fico encantada e admirada com o poder de síntese, de profissionalismo, de dedicação de vocês. Não é à toa que eu os admiro tanto, não é à toa que são amigos. E eu quero estar sempre juntinho de vocês para comemorar e para torcer e para vibrar com cada conquista que vocês têm, porque vocês são feras. Eu agradeço muito, certo? O carinho, o aceite para vocês virem aqui trazer um pouquinho da experiência de vocês. A gente poderia passar aqui várias horas, certo? Porque... Certamente. Pois nós fazemos isso quando podemos. Pois mas fica para um próximo bate-papo. Então, muito obrigada, Thiagão. Muito obrigada, Manu. Prazer, certo? Enorme. Foi um prazer estar aí com vocês. Sucesso, brilhem, não tenham medo de errar, mas tenham foco onde vocês querem acertar. E vamos que vamos. Vamos, a gente se encontra, vamos construindo um Brasil melhor para todos nós, né? Desenvolvam o pensamento. Assim, trabalhem muito sério nisso. Uma forma de pensar diferente. Eu acho que, a Manu falando de inovação também, é outra coisa que precisa de desenvolvimento de um pensamento inovador. Ninguém vai acordar inovador. A pessoa se desenvolve inovadora. Então, tudo vai vir fruto do pensamento. Como é que ela vai olhar para alguma coisa? Ah, aquilo é laranja, mas poderia ser verde com acabamento do lado. Então, assim, o pensamento é a origem. Então, acho que a partir de um pensamento você consegue construir e você consegue fundamentar, né, as suas ações. Então, assim, a minha dica, assim, a minha humilde dica, né, criem esse tipo, desenvolva esse tipo de pensamento, porque vai mudar muita coisa assim, dentro da organização. Com certeza você vai
participar, dar mais palpites, você vai enxergar uma dinâmica diferente dentro do negócio. E outra coisa que eu diria, assim, também somado a isso, é estejam próximos de pessoas que pensem disruptivamente, tipo o Thiagão. O Thiagão é o tipo dessa pessoa que você tá no churrasco com ele, opa, teve um insight, assim. Teve um insight, Você tá conversando no café, opa, então encontra uma solução para um problema. Então, encontre pessoas com esse mindset que só agregam, viu? Só trazem inovação e enriquecem as estratégias aí. Então, é verdade. Isso é perfeito. É isso aí. Ei, Kelly, Gente, você, né? Você também é uma super líder, né? Então, a gente é suspeito de falar de você, mas... Gente, Mas é isso, obrigada. muito obrigada mesmo. A Kelly a gente não pode falar muito, senão vai parecer que a gente puxa saco dela. Né? Eu acho que todo mundo aqui se admira, se respeita muito, todo mundo trabalha muito, ninguém aqui brinca no trabalho, não tem glamour, é braçal mesmo, é ir para cima, vamos encarar o jogo, vamos atender, vamos fazer o que for preciso para a gente poder saber o que está fazendo. Então, assim, no apagar das luzes, isso também conta muito. Né? Conta. Você mete a mão na massa mesmo? Você mete a mão ou você fica se esquivando? Então, assim, para você, de fato, conhecer qualquer coisa, você precisa fazer aquilo, né? Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que tanto a Kelly quanto a Manu, eu conheço muito bem as duas. Então, acho que isso é o nosso ponto de interseção. É isso que faz a gente convergência. Buscar conhecimento, buscar novos desafios. Então, é isso. É um pouquinho só de informação. Da gente. Obrigada por dividir aí, por permitir que a gente divida um pouco da nossa história aí com vocês. Histórias de sucesso e felicidade. São ótimas. Muito orgulho. Tem muita relação também, tá, gente? Como o Thiago falou. Tem muita relação. Muita relação. Eu acho que tem mais do que a gente imagina. É isso aí. Verdade. Gente, junto. valeu, brigadaço. Bom descanso para vocês. Beijos no coração de vocês. Cuidem-se. Bye. Tchau. Tchau.